Fala pessoal, hoje a aula é sobre proporções. Só que proporções que aparecem no dia a dia para a gente. Por exemplo, se eu tiver uma proporção diretamente proporcional, onde eu vou chamar o y de 1 e vou chamar aqui o nosso x de 4. Se eu chamar o y de 1 e o x de 4, nós podemos fazer uma proporção diretamente proporcional com uma razão. Aí se eu fizer isso daqui vai ser 1 sobre 4. E aí se a gente fizer cruzadinha, fica 4y igual a x. Isso daqui é uma equação do primeiro grau. E a equação do primeiro grau, a gente pode representar ela como sendo, por exemplo, um y igual a 1ax mais b. Essa é a nossa equação do primeiro grau. Ah, mas como que a gente esboça a equação do primeiro grau? Bom, para esboçar a equação do primeiro grau, vamos pegar um exemplo. Se eu pegar aqui y igual a 2x mais 1. Como que eu vou esboçar esse gráfico? Bom, para esboçar esse gráfico, eu vou substituir valores conhecidos. Então eu coloco assim, ó, o valor, monto uma tabelinha, onde eu vou ter o valor de x e a resposta em y. Ah, quais os valores que eu posso colocar no x? Pessoal, eu sempre aconselho colocar lá no valor do nosso x valores bem simples, como o 0 e o 1. Então, ó, colocando o 0 aqui e o 1 aqui, como que fica nosso y? Bom, substituindo, o 0 vai lá no lugar do x. Então, ó, y vai ser igual a 2 vezes 0 mais 1. 2 vezes 0 é o próprio... é 0. Qualquer número vezes 0 é 0. E aqui a gente tem que o y vai ser igual a 1. Então, coloco 1 aqui. Ó. Quando o x é 0, o y é igual a 1. Aí no de baixo, o x é igual a 1. Então, o y é igual a 2 vezes 1 mais 1. E aí 2 vezes 1, 2. Mais 1, 1. 3. Então, a gente tem que a resposta aqui é 3. Substitui o 3 lá dentro. Pronto. Tenho aqui dois valores. Agora eu já posso esboçar o meu gráfico. Esboçando o gráfico vai ficar assim, ó. Tenho o meu cartesiano, onde esse cartesiano eu vou ter aqui o valor de x, vou ter o valor de y, e aí eu começo a montar parzinho, porque aqui eu tenho um par ordenado, onde esse par ordenado a gente tem que é o 0 e o 1, e aqui a gente tem o par ordenado 1 e 3. Substitui lá no gráfico, ó, aqui é 0. Quando é 0, a gente tem que o x é 0, não vai nem para frente nem para trás, o y é igual a 1. Então coloca lá, ó, y é igual a 1. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, quando o x é 1, o y é 3. Então é lá em cima. 3. Então esse é o segundo par ordenado. Essa é a nossa reta. Já está esboçado bonitinho, só substituindo valores. Também tem um esqueminha para a gente esboçar esse gráfico, pessoal. Imagina que eu tenho assim, ó, y igual a 4x mais 2. Bem tranquilinho, uma equação do primeiro grau. Olha só, esse carinha aqui é o coeficiente angular. E esse carinha aqui é o coeficiente linear. Como que a gente vai esboçar esse gráfico? Bom, não precisa ficar fazendo tabelinha não. Ó. A gente vai fazer assim, ó, coloca o cartesiano, aí a gente tem um eixo x, tem um eixo y, e aí a gente faz assim, ó. Quem está sozinho? Quem está sozinho é o mais 2. Então eu venho aqui no y, ó, coloco mais 2. Então mais 2. Pronto. E agora? Bom, coeficiente angular, ó, quando não tem nada embaixo é 1. A gente faz assim, ó. O de baixo a gente anda para frente. Então vai andar 1 para frente. Aqui, ó. E vai subir 4. Então anda 1, sobe 4. Então, ó, subindo 4, se a gente está no 2, vai lá no 6. Então aqui, ó, no 6. Pronto, está esboçado o gráfico. Ó. Já esboçamos o gráfico. Sério, professor? Sério. Agora imagina, pessoal, que eu tenho uma equação do primeiro grau onde o coeficiente angular é negativo. Olha só, se é negativo, o coeficiente angular significa que é declinado. Mas como fica esse gráfico aqui sem fazer tabelinha? Bom, vai ficar assim, ó. Tem o x, tem o y. Aí a gente pega aqui, ó, o coeficiente linear que está sozinho, joga lá em cima. Ó. É o que está sozinho, vai no y. Aí o outro, ó, quando não tem nada embaixo é 1, então ele vai andar 1 e descer menos 2. Então ele anda 1 para frente, ó, andou 1 para frente e vai descer menos 2. Então desce menos 2 do 4.
Então aqui, ó, ele vai descer menos 2, vai lá para o 2. Então esse aqui é o segundo ponto, ó. Pronto, está esboçado o gráfico. Sério, professor? Sério. E se eu quisesse colocar uma fração aqui, também daria certo? Também daria certo. Olha só, se eu colocar aqui y igual a 1/3 de x menos 1. Pronto. Só para a gente variar um pouquinho. Mesma coisa, ó, pessoal. Tá lá embaixo. Tem um eixo. Eu vou colocar assim, ó. O x e o y. Aí, quem está sozinho? Menos 1. Menos 1 está lá embaixo. Ó. Vou colocar o menos 1 aqui. Ó. Menos 1. Esse é o primeiro ponto. Sempre quem está sozinho, coeficiente linear, é o eixo y. Ó, anda 3, sobe 1. Então, ó, 1, 2, 3. Anda 3, sobe 1. Então, ele vai estar aqui, ó, exatamente aqui. Então, pronto, está esboçado o gráfico. Então, anda 3, sobe 1. Seria isso daqui o nosso gráfico. Pronto, está esboçado o nosso gráfico. E aí a gente tem uma proporção diretamente proporcional. Pessoal, lá na química também tem aquelas funções que a gente pode falar assim que são inversamente proporcional. Geralmente aparece quando a gente tem uma concentração ou algo do gênero. E a gente também pode montar a nossa equação. Como, por exemplo, ó, se eu tiver um P igual a 2 e um Q igual a 2 e eu quero montar uma proporção, a gente também consegue montar. Onde a gente faz assim, ó, P vezes Q é igual a 2 vezes 2. Mas por quê? Ó? Se eu aumento um, diminui o outro. Então também dá para a gente fazer nesse formatinho aqui. E vai aparecer alguns exercícios aí na apostila para a gente poder fazer aqui as equações nesse formato. Então bora fazer os exercícios da apostila, pessoal.